Olá e boas-vindas a todo mundo que acompanha mais um mergulho profundo em nossas investigações filosóficas. É sempre um enorme prazer abrir os trabalhos aqui e sentir, sabe, essa curiosidade no ar. Para quem tem acompanhado nossa série Correlacionalismo versus Realismo Complexo, este episódio de hoje funciona como uma espécie de resumo do próprio autor, Quentin Milletot, de sua obra Após a Finitude. E a missão desta análise de hoje é imensa, além de fascinante. Com certeza. Olá a todos, preparadíssima para o debate de hoje. Maravilha. Bom, vamos desbravar com muito cuidado o capítulo 1 do título 1, que é intitulado Correlacionalismo, Matéria Entrópica e Colonialidade. Isso tudo direto da tese de doutorado de Otávio Souza e Rocha Dias Maciel. Mais especificamente, nosso foco principal, a nossa lupa, vai estar na seção de número 6, que se chama O Tempo Sem o Tornar-se. Milletot contra o Tudo Flui. Olha, é um terreno filosófico de extrema densidade, de fato. Mas, é um terreno que guarda implicações absolutamente transformadoras para a forma como a realidade é compreendida, sabe? A tese de Maciel funciona como uma construção, tijolo por tijolo, do que o autor chama de realismo complexo. Exato. O texto descreve isso como uma meta-metafísica. E, antes da gente avançar, vale a pena clarear esse termo para quem nos escuta. Por favor, porque é um palavrão, né? Sim. Uma meta-metafísica seria, de forma bem simplificada, pensar sobre as regras do jogo. É pensar sobre como a gente estrutura o próprio pensamento metafísico em si. Entendi. E para construir esse caminho, a tese passa necessariamente pela crítica. Uma crítica bem demolidora que o filósofo francês Quentin Milletot faz ao pensamento moderno. Ok, vamos empacotar isso. Porque a tese levanta uma provocação que parece um verdadeiro absurdo à primeira vista. Como é que alguém tem a ousadia de olhar para Heráclito, aquele grande pensador da Grécia Antiga, o famoso filósofo do tudo flui, o homem do vil onde águas novas sempre correm, e chamá-lo de um pensador dogmático e de um fixista terrível? Pois é. É uma daquelas ideias que, quando a gente lê, dá um nó na mente. Parece totalmente contraditório. O que é fascinante aqui é que, para entender essa acusação contra Heráclito, é preciso dar um passo atrás. A gente precisa compreender o alvo principal de Milletot, que Maciel explora logo no início do texto. Certo. Esse alvo atende pelo nome de correlacionalismo. E, o que seria isso de forma bem palpável para quem acompanha analisando? A partir da leitura das fontes, o correlacionalismo é definido como uma atitude moderna que rejeita frontalmente qualquer possibilidade de acessar uma realidade que seja independente da perspectiva humana. Qualquer possibilidade mesmo. Absolutamente. Pode ser a perspectiva da consciência, da linguagem, da história ou até mesmo do nosso inconsciente. Não importa. O correlacionista acredita que não há o objeto sem um sujeito que o apreenda. Então, basicamente, é aquela velha pergunta clássica: se uma árvore cai na floresta e não há ninguém lá para ouvir, ela faz barulho? O exemplo perfeito. O correlacionalista diria que o barulho, ou até mesmo a própria árvore como conceito, só tem sentido ou só existe de fato quando existe uma mente humana ou uma linguagem humana para registrar esse evento. Perfeitamente ilustrado. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser mediado. O ser humano ou a intersubjetividade humana torna-se a medida obrigatória de toda a existência. Não podemos pensar o mundo sem o ser humano e não podemos pensar o ser humano sem o mundo. Eles estão sempre literalmente correlacionados. Exatamente. A amarra é total. O texto traz um exemplo que considero excelente sobre isso, usando a noção de enunciado ancestral. Imaginemos a ciência moderna, quando ela afirma através de datação radioativa e estudos geológicos bem complexos que o Sol tem mais de 4,6 bilhões de anos. É uma afirmação bem direta da ciência. A ciência está descrevendo uma realidade ancestral. Um momento no universo em que a própria Terra estava em formação e a vida humana, a consciência humana, sequer era um projeto viável no cosmos. É uma descrição literal de um mundo sem nós. Mas olha só, aí entra a visão correlacionalista e tenta, de certa forma, purificar
ou ajustar essa afirmação científica. Como assim? O correlacionalismo diria, bem, é fato que a ciência diz que o Sol tem 4,6 bilhões de anos, mas esse tempo, essa datação, isso tudo é apenas para nós. Ah, claro. Eles dizem que é algo construído na nossa estrutura de conhecimento, na nossa matemática e nos nossos instrumentos atuais. É uma manobra conceitual tremenda para colocar a humanidade de volta no centro da equação, mesmo quando o evento ocorreu bilhões de anos antes de qualquer ser humano existir. Quase um truque de mágica argumentativo, né? A tese reporta que Meiaço enxerga em Immanuel Kant uma verdadeira catástrofe filosófica por ter formalizado essa atitude de forma tão profunda. Kant chamou a sua própria filosofia de uma revolução copernicana, mas Meiaço inverte isso de forma irônica. Muito irônica. Ele chama a filosofia kantiana de uma contra-revolução ptolomaica. Ptolomeu era aquele astrônomo antigo que colocava a Terra, estática, no centro do universo. Isso mesmo. Ou seja, ao dizer que tudo depende de como a mente humana processa os dados, a modernidade colocou o sujeito humano de volta no centro absoluto do universo do sentido. Essa inversão é brilhante. E a tese de Maciel traz inclusive uma metáfora visual muito impactante para explicar essa crítica irônica de Meiaço. É a imagem do Barão de Munchausen. Ah, essa história é maravilhosa. Para quem talvez não conheça a lenda, o Barão é aquele personagem fanfarrão da literatura que cai num pântano montado em seu cavalo, e aí, para não afundar na lama, ele simplesmente puxa os próprios cabelos para cima com tanta força que consegue levantar a si mesmo e ao cavalo para fora do pântano. O que, fisicamente, é uma impossibilidade hilária. Não há ponto de alavanca externo nenhum. Exatamente. Falta o chão firme fora dele mesmo. E segundo a análise nas fontes, o correlacionalismo faz exatamente isso com a história do universo. O correlacionalismo trata a emergência da comunidade humana na Terra como uma espécie de mito fundacional secularizado. Interessante. A partir do momento em que a primeira consciência desperta no planeta, todo o passado ancestral de bilhões de anos é retroativamente filtrado e justificado por essa consciência. É como se a mente humana puxasse o próprio universo ancestral pelos cabelos. Perfeito. O correlacionismo exige que se acredite nessa relação sujeito e objeto tácita, quase milagrosa, como a única via de acesso ao que é real. Não há sustentação externa. É apenas um ciclo fechado na nossa própria percepção. E para quem nos acompanha aí, talvez se pergunte o porquê de tudo isso importar na prática, né? Importa porque, segundo o argumento da tese, isso atinge em cheio a arrogância antropológica da nossa modernidade. Maciel dedica boas páginas associando o correlacionalismo ao projeto da colonialidade. Sem dúvida, essa é uma ponte crucial no texto. O argumento dele é que reduzir a realidade imensa, esse universo gigantesco lá fora, ao mero espelho da consciência humana, é, no fundo, um ato de dominação. É o que o texto chama de monopólio da produção de sentido. A tese argumenta que a mentalidade moderna e colonial acredita que o universo só ganha sentido ou só possui validade de verdade se for chancelado, medido e compreendido por um sujeito humano. É de uma prepotência imensa. Demais. Coloca a humanidade não como uma pequena parte funcional de um cosmos vibrante, mas como o único filtro legítimo através do qual o cosmos pode sequer ousar existir de forma significativa. É com o objetivo de destruir esse monopólio, de quebrar de vez esse espelho moderno, que a análise chega a um conceito-chave chamado absoluto. E aqui vale uma nota: absoluto não é no sentido de uma verdade inquestionável de um ditador político. Não é isso. É no sentido literal da palavra algo não soluto, algo que não se dissolve nesse solvente constante da intersubjetividade humana. Exato, uma independência total. Meiaçu busca algo que exista totalmente independente de nós. E é isso que nos leva diretamente ao coração da nossa investigação de hoje. Vamos a ele. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos focar na seção 6 da tese, que destrincha um ensaio de 2008 do Meiaçu, apropriadamente intitulado O Tempo sem o Tornar-se. Um título bem provocativo. Muito.
A tradição filosófica ocidental costuma apresentar o debate sobre o tempo como uma luta de boxe clássica entre duas posturas. No canto azul, a gente tem Parmênides, defendendo a imobilidade. O famoso fixismo original. Isso. Para ele, o tempo e a mudança são ilusões dos nossos sentidos. A realidade fundamental é um substrato eterno, fixo, completamente inalterável. No canto vermelho, temos o famoso Heráclito, o patrono do tudo flui. A ideia de que o cosmos é um fogo constante, uma mudança ininterrupta, e que a única constante é a própria mudança. Parecem posturas completamente irreconciliáveis, não é? Polos opostos extremos da maneira de ver a realidade. Mas Melasson opera uma inversão chocante nesse ensaio, que Maciel reporta com muita riqueza de detalhes argumentativos. Melasson vai afirmar que, estruturalmente, Heráclito sofre exatamente da mesma falha que Parmênides. Ele chega a acusar Heráclito, o pai da mudança contínua, de ser um fixista terrível. Isso exige uma pausa para a gente respirar. Como o filósofo da mudança absoluta pode ser chamado de fixista? De onde Melasson tira essa conclusão tão contraintuitiva? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo da busca por leis físicas ou metafísicas, a resposta fica cristalina. Acompanha a lógica para a visão heraclitiana, o tornar-se, ou seja, a mudança constante, o fluxo, deve acontecer. Certo. É uma obrigação. A mudança persiste eternamente como uma lei imutável sobre todas as coisas. E aí está o pulo do gato de Melasson. Se a mudança é uma necessidade dogmática, uma regra que o universo tem que seguir a todo custo, então a própria regra não muda. A lei da mudança fixa. Nossa, é uma visão que desestabiliza totalmente o que a gente aprende nas aulas básicas de filosofia. Se o universo está obrigado a mudar a cada microsegundo por causa de uma lei inexorável do fluxo, então o universo está paradoxalmente engessado. Engessado pela obrigação de mudar. A mudança contínua se torna uma camisa de força. Melasson aponta, pelo que lemos nas fontes, que tanto a fixidez de Parmênides quanto o fluxo de Heráclito pressupõem uma necessidade prévia ditando as regras. Exato, uma necessidade superior que antecede as próprias coisas. É como se houvesse um roteiro que o universo é obrigado a seguir cega e rigidamente. Seja um roteiro de ficar parado para sempre, seja um roteiro de nunca parar de se mover. Nenhuma das duas posturas admite que as coisas poderiam simplesmente não seguir lei alguma. Entendi. E o que Melasson constrói, então, é uma rota de fuga radical para esse dilema milenar. O objetivo central dele é libertar o pensamento do que ele chama de era correlacional e dessa obsessão humana, muito humana, por encontrar leis necessárias que governem absolutamente tudo. E como ele faz isso? A pergunta dele é devastadora. Se não há uma lei obrigando a fixidez eterna das coisas, e se também não há uma lei obrigando a mudança contínua, o que é que governa a realidade material de fato? É nesse vácuo de leis que Melasson instaura a sua solução mais famosa e, de certa forma, até aterrorizante, o reinado do hipercaos. E a tese deixa claro que isso soa quase como um conceito de ficção científica pesada. Parece mesmo. Apenas para diferenciar para quem acompanha o raciocínio. O hipercaos não é apenas o caos comum. O caos comum que a gente conhece na ciência como a teoria do caos, o efeito borboleta na meteorologia ou a entropia da termodinâmica, isso ainda é um sistema. Sim, é uma desordem controlada. É uma desordem que segue leis físicas subjacentes bem estritas. O hipercaos de Melasson é outra coisa completamente diferente. Totalmente diferente. O hipercaos é a ideia de um tempo completamente liberto de qualquer necessidade metafísica. É a contingência elevada ao status de único absoluto. Contingência no sentido de que tudo pode ser de outro jeito. Exatamente. Em termos mais simples, a única coisa que não pode mudar é a própria possibilidade de mudança sem causa. É a total ausência de qualquer lei fundamental que dite como as coisas devem ser ou se comportar em última instância. Para visualizar isso de forma mais cotidiana, imaginemos um jogo de videogame moderno. Num caos normal de um jogo, vários elementos podem explodir, colidir de forma imprevisível na tela, mas o motor de física do jogo ainda está rodando em segundo plano. A gravidade digital do jogo ainda funciona. Perfeito. O hipercaos seria como se os desenvolvedores do jogo,
apagassem e reescrevessem o próprio motor de física aleatoriamente a cada milissegundo, sem nenhum motivo. No momento, os personagens caem para baixo, no outro, a tela inverte a gravidade para cima, no outro, o jogo inteiro vira um arquivo de texto, de repente. Essa é uma excelente analogia para a dimensão do que está sendo proposto. Mialassou argumenta na fonte analisada que o tornar-se e a fixidez não são leis universais, são apenas fatos. E fatos possuem a eterna possibilidade de aparecer e desaparecer livremente. Os poderes deste tempo hipercaótico não têm medida alguma. Nenhuma. O hipercaos tem a capacidade intrínseca de destruir não apenas os objetos de acordo com as leis físicas, mas de destruir as próprias leis físicas. É uma anarquia ontológica. O universo poderia manter a estabilidade da lei da gravidade por bilhões de anos, da exata forma que observamos hoje. Mas não porque há uma engrenagem oculta e perfeita garantindo isso para sempre, e sim por puro capricho sem fundamento do hipercaos. E seguindo essa mesma lógica extrema, amanhã, as xícaras de café em nossas mesas poderiam simplesmente começar a levitar, ou se transformar em chumbo derretido sem nenhuma razão causal antecedente. O hipercaos produz fixidez, ou movimento, repetição infinita de um padrão, ou criação espontânea de algo bizarro. Tudo sem motivos, sem causa final. A tese cita consequências que parecem, à primeira vista, absurdas, mas que são rigorosamente lógicas dentro do sistema que Mialassou constrói. Por exemplo, a contingência é tão absoluta que, segundo ele argumenta, até mesmo entidades que não existem no nosso atual estágio da realidade, como uma divindade onipotente, poderiam teoricamente emergir do nada absoluto sob os caprichos insondáveis do hipercaos em algum momento do futuro. É o que ele cunha de Dieu à venir, o Deus por vir. Exatamente. É uma gratuidade ilimitada do tempo. Isso resulta na noção central da nossa investigação nas fontes, um tempo sem necessidade real. Um tempo que não está de forma alguma obrigado a fazer as coisas fluírem. Daí o título genial, Um Tempo Sem o Tornar-se. É um exercício intelectual gigantesco conseguir conceber um universo que opera assim. Mas é exatamente nesse ponto de máxima abstração que a tese de Otávio Maciel dá uma guinada dramática e começa a se afastar do pensador francês. Maciel não compra essa solução do hipercaos por inteiro. E isso levanta uma questão importante, que é minuciosamente dissecada pelo autor da tese. Será que a criação desse conceito monumental de hipercaos realmente resolve os problemas da filosofia sem gerar problemas colaterais ainda piores no caminho? Boa pergunta. E a resposta que a tese elabora, pavimentando o terreno firme para o seu próprio conceito de realismo complexo, é muito contundente, não resolve totalmente. A tese aponta um enorme ponto cego na obra de Mialassou. Maciel deixa muito evidente o respeito pela crítica que o francês faz ao correlacionalismo. Como a gente mencionou antes, destruir aquele antropocentrismo sufocante que cheira à mentalidade dominadora moderna é visto como um grande triunfo na tese. Sim, o lado destrutivo da obra dele é muito elogiado. Porém, quando se analisa o resultado final desse materialismo especulativo mialassiano, na prática diária da realidade, a tese argumenta que a teoria acaba caindo em uma espécie de abismo imobilista. É verdade. É como se, ao tentar fugir do engessamento da lei do fluxo de Heráclito, Mialassou acabasse construindo a sua própria prisão estática. A análise de Maciel demonstra que no sistema regido exclusivamente pelo hipercaos, o universo acaba sendo completamente esvaziado de sua própria dinâmica interna. A realidade passa a ser vista apenas como um punhado de objetos completamente isolados e desconectados uns dos outros. Uma realidade atomizada. Um fóssil, uma árvore, uma tempestade de areia, um ser humano. No esquema de Mialassou, nenhum desses elementos interage de forma intrínseca para gerar as mudanças reais no mundo. Eles são puramente passivos. E por que eles são passivos na visão dele? Porque, como a gente debateu agora há pouco, o único agente verdadeiro, o único motor com força e agência absoluta nessa história toda é o próprio hipercaos atuando de cima para baixo. Precisamente. A mudança nos objetos e no mundo só ocorre porque o hipercaos, de maneira caprichosa, irruptiva e sem lei, decide mudar as coisas de fora para dentro. O teórico Graham Herman,
que é amplamente referenciado nas fontes da tese, diagnostica essa situação usando um termo bem específico da filosofia, um hiperocarionalismo. E apenas para traduzir o jargão para quem nos acompanha, o ocasionalismo clássico era a ideia teológica antiga de que os objetos não causam nada uns aos outros. Apenas Deus causa os eventos a cada ocasião específica. A metáfora do fogo. Exato. O fogo por si só não tem o poder de queimar o algodão. Deus faz o algodão queimar na exata presença do fogo. E Meia Lassou, na leitura de Hermann e Maciel, basicamente trocou a figura de Deus pela figura impessoal do hipercaos. Incrível a semelhança. O resultado prático final é mesmíssimo. Uma visão de mundo, de um universo prático, a matéria propriamente dita está morta, inerte. As coisas estão no universo, apenas aguardando que o raio contingente do hipercaos caia do nada absoluto para que algo se torne diferente de repente. E é exatamente essa inércia, essa apatia material, que entra em rota de colisão frontal com o projeto do realismo complexo que o autor da tese defende. Ao invés desse hiperocasionalismo engessado e estático proposto por Milay Su, a tese argumenta a favor de uma outra fundação, algo que as fontes chamam de arquimaterialidade da complexidade. Um termo forte. Vamos descer isso para o mundo real palpável. O que a tese propõe é que o mundo pujante, barulhento, diversificado e assimétrico em que existimos não precisa apelar para um tempo absolutamente arbitrário que destrói leis do nada só para provar que a gente não é o centro de tudo. Para o realismo complexo, a prova de que a humanidade não é o centro do cosmos não precisa depender de uma matemática fria e de um caos ilógico superior. A arquitetura do realismo complexo constrói essa ideia de uma maneira completamente diferente e encarnada. Como o texto fundamenta essa alternativa na prática? Bebendo fortemente de abordagens teóricas como a teoria do ator-rede, de teóricos como Bruno Latour, a lente muda radicalmente de foco. A realidade passa a ser observada em termos de sistemas, redes, fricções contínuas, descontinuidades e atores que interagem ativamente o tempo todo. Não são objetos inertes esperando um raio cósmico. Longe disso. Na visão de Latour, adotada por Maciel, a palavra atores não significa apenas seres humanos dotados de linguagem ou consciência. Um micróbio é um ator incrivelmente potente. Um oceano é um ator. Um algoritmo de computador rodando num servidor é um ator. E, fundamentalmente, todas essas coisas têm agência própria nas redes em que participam. Então, a mudança não desce dos céus como um capricho cósmico sem lei do hipercaos. A mudança brota no chão de fábrica da realidade através das tensões daquilo que a tese chama de interações estocásticas. Exatamente. E aqui vale uma rápida explicação também. Um processo estocástico não é nem puramente determinado e previsível como um relógio mecânico e nem puramente caótico e cego como um dado viciado. É um processo probabilístico, que envolve tendências fortes e ruídos locais. É como prever o clima. Há padrões climáticos grandes e fortes, mas há pequenas variáveis, alianças térmicas imprevisíveis que podem mudar completamente a força e o resultado de uma tempestade local. É a imagem perfeita para ilustrar. A mudança real no mundo provém das alianças, das quebras, das repetições e das diferenças que os próprios agentes materiais promovem ao colidirem, se associarem e se repelirem uns aos outros no dia a dia. Eles fazem o trabalho pesado. Fazem sim. A tese evoca o pensador Martin Heglund para criticar duramente a noção asséptica e purificada de tempo do Meia Lassou. O argumento é que é impossível pensar um tempo que seja puramente um poder virtual de fazer qualquer coisa acontecer no vácuo. O tempo real, palpável e histórico requer alteração material. Requer espaço, né? Requer a destruição física daquilo que é para que outra coisa surja no seu lugar. O tempo precisa se espacializar nas condições materiais da rede. É o rastro, a herança contínua que os sistemas tentam manter a duras penas ou falham miseravelmente em manter com o passar dos séculos. E colocar a responsabilidade de tudo num conceito abstrato e hiperbólico como o hipercaos acaba sendo, segundo a leitura atenta do realismo complexo, apenas trocar 6 por meia dúzia.
Literalmente. Troca-se a tirania arrogante do sujeito humano que filtra tudo pelo viés correlacionalista pela tirania de um tempo absolutamente alheio e indiferente à complexidade estruturada do mundo. Uma abstração trocada por outra. A grande contribuição do texto da tese, ao delinear um embate inicial entre Miaissou e Heráclito, e na sequência o embate maduro do próprio Maciel contra Miaissou, é resgatar a capacidade da gente olhar a realidade material de frente, sem precisar pressupor grandes totalizações explicativas. Redescobrir a matéria. Isso. O realismo complexo propõe uma verdadeira ecologização da metafísica. O fato de o correlacionismo estar redondamente errado em colocar a mente humana como filtro absoluto de toda a existência não significa que o próximo passo lógico seja saltar de paraquedas para um caos gratuito. Claro, há um meio termo muito rico aí. O real não é uma harmonia pré-determinada por leis divinas inquebráveis. Concordo. Mas tampouco é um palco sem regras, de milagres contínuos, de contingências absolutas ditadas pelo hipercaos. O realismo complexo pede que a atenção analítica se volte para as operações práticas de diferenciação. Observar ativamente como as redes agem, reagem, se decompõem e mantêm a estabilidade frágil em meio ao ruído de suas próprias interações imprevisíveis. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que essas disputas filosóficas profundas sobre o que governa a realidade no nível mais microscópico e cósmico não são apenas exercícios acadêmicos de laboratório que não servem para nada. Longe disso. Elas moldam profundamente como nós compreendemos o universo prático, nosso lugar nele e a agência real das coisas que nos cercam diariamente. E isso nos leva a uma reflexão provocativa final para quem nos ouve levar para o seu próprio cotidiano. Pensemos o seguinte: se, no nível mais profundo, as leis fundamentais do mundo não nos oferecem uma garantia de controle absoluto, e se a mudança constante também não obedece a um roteiro perfeitamente legível que a gente pode dominar, como isso abala a nossa busca ansiosa e estressante por prever e dominar o mundo moderno? Ao tentarmos aprisionar a realidade, seja dizendo que ela só ganha sentido através dos nossos olhos humanos, seja dizendo que ela obedece cegamente a leis frias e eternas, talvez a gente esteja perdendo de vista o que mais importa no meio do caminho. O universo parece ser muito mais vasto, sistêmico, vibrante e selvagem do que a nossa necessidade neurótica de conforto consegue enjaular. A natureza lá fora tem seus próprios planos e alianças de longo prazo. As infinitas redes de objetos constroem e destroem mundos diariamente sem nos consultar. O colossal lá fora continua operando na sua complexidade infinita, independentemente de estarmos aqui ou não para dar um carimbo arrogante de aprovação. E é isso, pessoal. O que você acha desta acusação de Maila-Su com Heráclito e Parmênides? Não se esqueça de deixar aqui o seu like e de se inscrever no nosso canal da Assemblagem para continuar acompanhando nossas discussões sobre correlacionalismo e realismo complexo. Até a próxima!